E, Nayane, com relação assim, ao cabelo, por que tem gente que é careca igual eu e gente que é cabeludo aqui igual o Pedrão? Ah, tem gente que é cabeludo igual o Pedro que Deve trata, soltar o né? cabelo. Não, é porque assim, tem algumas doenças do couro cabeludo que elas vão gerar um dano estético, né? Por exemplo, a alopecia androgenética, que é a calvície, tá? Lembrando que a calvície, ela pode acometer tanto o homem quanto a mulher. O que é diferente? Que o homem, ele em geral vai fazer essa coroa aí, né? Então fica bem nítido pra gente a doença em si. E na mulher, ela forma uma rarefação muito difusa. Então, é aquela mulher que vai ficando com o couro cabeludo muito ralo, que ela fala, nossa, meu cabelo era mais cheio. Aí elas acham que vão tomar vitamina e vai resolver. É uma doença genética. Então, você precisa dar medicamento para essa paciente. Isso é algo que a gente vê muito no consultório, que às vezes o paciente gastando anos de dinheiro com vitamina. Vitamina, a gente resolve o quê? Eflúvio, na verdade. O que é o eflúvio? Eflúvio é uma queda benigna do cabelo, que a gente vê, por exemplo, no pós-parto. Viroses. né? Virose, anemia, né? Isso vai dar um eflúvio. Em geral, 3 meses depois, o paciente ficou internado, paciente grave, ficou lá internado, teve uma pneumonia. Você vai ver ali, mais ou menos 3 meses depois do evento desencadeante, você tem uma queda benigna do cabelo, que é o eflúvio. Então, mas é assim, se você tinha, suponhamos, 100 fios de cabelo, você teve um eflúvio, vai voltar seus 100 fios de cabelo. É diferente, por exemplo, se você tiver uma doença do couro cabeludo, uma calvície. Você entrou com 100 fios de cabelo, você teve um eflúvio, você não vai voltar mais para 100. Essa é a diferença. O eflúvio, você pode usar vitaminas para acelerar a velocidade de crescimento do cabelo. Mas, de toda forma, se você não usar, vai voltar. Vai voltar, né? É benigno. Então, é desesperador, principalmente pós-parto, cai muito cabelo. Então, a mulher fica desesperada. Então, a gente, como dermato, a gente se compadece daquela situação e a gente acaba entrando com nutracêutico para acelerar. Mas a verdade, gente, se não usar, você ia voltar, tá? Aí a gente vê também aquelas excursões, não é de turismo, né? Pra Turquia. O pessoal freta avião, tudo, viaja para algum país para fazer transplante capilar. Atualmente no Brasil a gente já tem essa tecnologia, tudo. Já. Vou falar assim, no pós-pandemia, a parte capilar na dermatologia cresceu absurdamente, tá? Então, assim, não justifica mais o paciente ir para a Turquia para fazer transplante capilar. Lembrando que lá, nem é o médico que faz, tá? É técnico. E a gente já viu paciente que perdeu muito a área doadora porque eles tiram excesso de cabelo. A forma de implantação não é a que é aceitável muito pro Brasil. Porque cada país você vai fazer o que você acha bonito, né? Eles gostam de cabelo até aqui no meio da testa. O brasileiro não gosta disso. Então, paciente que pegou hepatite nessas idas. Então, é porque você bota uma maca uma do lado da outra e vai fazendo. É mutirão. Porque para baratear o custo. Então, lembra que toda vez que você tá pagando uma coisa muito barata, você tem que questionar. Alguma coisa tá faltando ali. Então, acho que não justifica. Hoje no Brasil nós temos excelentes médicos. Nós temos a técnica FUI, que é aquela que você tira o cabelinho e transplanta na outra área, tá? É uma técnica muito boa, consagrada. A gente tem médicos muito bons que preservam a sua área doadora. Porque se você tirar o cabelo aqui muito, vai ficar falho aqui. Então, as técnicas avançaram muito. E é doloroso, assim? Dói? Normalmente o paciente vai fazer sob sedação, tá? A gente faz anestesia, tem sedação. É um procedimento, às vezes, o médico vai usar 1 ou 2 dias para fazer. Os resultados são muito bons. Mas tem que lembrar que tem que fazer o tratamento clínico. Na verdade, se o médico propor, falava a dica aí para vocês verem se vocês estão com médico bom ou não. O médico vai lá, você quer fazer um transplante. Você não tá tratando clinicamente. Ele aceitar fazer, sabe o que você tem que ler? Não é legal. Porque vai cair tudo. Então, o primeiro passo é tratar clinicamente com a medicação e você depois evoluir para um transplante. Lembrar que é uma doença genética. Com o tratamento, eu estou modificando o fenótipo, o físico. A genética é muito maior. Então, tratei minha vida toda. Parei de usar o remédio, vai evoluir a doença. E essa doença, a alopecia androgenética, ela é caracterizada pelo quê? Pelo afinamento dos fios. Então, os fios vão ficando mais finos e a gente tem esse fenômeno de afinamento. Por isso que a gente usa uma das medicações, é o minoxidil. Porque o minoxidil vai engrossar esse fio. Mas só ele funciona?
Fala Não aí, é Pedro. suficiente, Não eu é acho. suficiente. Uhum. Ele realmente melhora a curva ali. Se você comparar um paciente não usando e usando, ele melhora a curva ali dos 6 meses, ele muda muito, mas ele vai seguir a doença, né? A trajetória da doença, que é a rarefação. Então você tem que associar Combinação, né? com outras medicações, tipo a finasterida, dutasterida. Então, deixa eu entender. A finasterida vai ter um mecanismo de ação diferente do minoxidil. Aham. Então, se você combinar os dois, às vezes você vai engrossar os fios e melhorar a raiz também. Isso. Aí você realmente trata a doença. Porque Ah. a gente pega muito paciente não tratando, acha que tá usando uma medicação que vai resolver. E tópico, assim, às vezes tem a forma oral e a forma tópica também. Acho que de uns 2 anos pra cá, o minoxidil, a gente conseguiu fazer ele nessa versão oral, tá? Porque quando a gente tinha o Lonitem, que era o minoxidil oral utilizado para pressão. Só que na dermatologia a gente não usa a dosagem de 10 miligramas. A gente usa subdose, porque na verdade a gente pega o colateral, que é o aumento de pelos. Então a gente vai chegar no máximo ali a 2,5 miligramas. Então é uma dosagem muito baixa e é uma dosagem que a gente não encontra na farmácia. Então é uma dosagem que a gente tem que manipular. Por isso eu falo, graças a Deus aqui no Brasil a gente tem uma fiscalização muito boa, porque a dosagem boa e a ruim do minoxidil é muito próxima. Então você precisa que a farmácia tenha uma autorização específica para manipular o minoxidil. E não é toda a farmácia que tem. Tanto que aqui em Brasília a gente já tem as principais, as maiores, farmácias que manipulam o minoxidil. Porque se você vê uma farmacinha muito pequenininha, pode desconfiar. Se tiver falando que tá manipulando o minoxidil, é muito difícil. Porque é oneroso para a farmácia manipular o minoxidil. Você tem que ter balança de precisão, coisas muito tecnológicas para você garantir que aquela dosagem ali é a certa para você. E, Nayane, fala um pouquinho também sobre a técnica de MMP capilar, que você faz até na sua clínica, né? Legal, essa que é uma técnica que foi criada por um brasileiro. Adoro quando os brasileiros criam assim. Que ele é um médico brasileiro, significa microinfusão de medicamentos na pele. Porque, assim, é através de uma máquina de tatuagem, tá? Só que é uma máquina voltada com registro na Anvisa, tá? Para isso, que você vai infundir os medicamentos, porque em mínimas dosagens, através da arranhadura ali, você consegue entregar o ativo no couro cabeludo. Então, isso foi muito legal, né? Parece que esse médico, se eu não me engano, ele é dermatologista de São Paulo, e ele ia nessas, né, ele vendia aparelho de laser, representava a máquina de laser nesses eventos de tatuagem. E nisso, ele viu as máquinas de tatuagem e falou, gente, eu posso usar isso na dermato. Então, porque você diminui, você lembra que a menor dosagem, tipo assim, a gente quer o melhor dos mundos, a menor miligramagem para entregar o resultado para o paciente. É justamente o que essa técnica faz. Então, você consegue fazer o MMP para calvície, para verruga, que você vai aplicar uma menor quantidade possível. É muito legal. E a gente levou isso meio que para o mundo. Tem trabalhos comprovando, assim, que funciona. E foi um brasileiro. Notou tudo aí, Marcelo? Tamo aí. E Nayane, qual que é a diferença do cabelo da área doadora do cabelo que caiu? Por que que o cabelo daqui de baixo está submetido às mesmas condições, mas ele não cai? É interessante isso aí, porque aqui você tem mais receptores, né, para a questão hormonal, porque a alopecia androgenética está muito relacionada à questão hormonal, né? Por isso que nessa região aqui você tem mais, no homem mais receptores, né? Por isso ele é um cabelo mais sujeito a essa queda. Por isso que a gente usa a finasterida, a dutasterida para fazer esse bloqueio da questão hormonal. Então esse cabelo aqui é muito mais forte, principalmente no homem. Na mulher não tanto, porque ele é difuso. A mulher faz um padrão de calvície difusa. Mas uma coisa que pode mudar é que hoje a gente tem muita mulher usando hormônio, né? Então, muito hormônio. Então, eu tenho pacientes que evoluíram para transplante capilar e ela fez um padrão de calvície masculina, mas totalmente induzida pelo uso de hormônio. Então, isso você fica consegue com aquela com a entrada bem masculina. igual de homem. Igual de homem. Aí, tanto que ela evoluiu para um transplante, só que aí, num caso, fica ainda pior, porque a mulher, ela já tem a questão difusa e ainda a região da entrada. Então, ela já não tinha muito cabelo difusamente e ainda precisou colocar nessa região que é o padrão masculino. Então, assim, ficou até legal, mas o que a gente teria que fazer ali? Teria que parar a questão hormonal. Mas a gente entrou em acordo que ela não ia parar e o que a gente tinha para oferecer dentro daquela condição da paciente, né? Então, foi isso que a gente fez. Nayane, a gente tem também outros tipos de calvície e alopécia, né? Tem aquela alopécia fúngica, tem a alopécia da esposa do Will Smith, né? Que é a alopécia areata, que eu acho que é uma alopécia autoimune, que atualmente tem
tratamento também com anticorpos monoclonais. Fala um pouco sobre esses outros tipos, além da androgenética. Tá. Então tem essa alopecia areata, que ela é autoimune, que é o seu próprio corpo atacando ele. E aí você vê muito paciente que teve um estresse pós-traumático, separação. Nossa, como é que isso é comum a mulherada fazer alopecia areata? E aí ela pode... Pra mostrar, porque outro dia a gente estava conversando sobre esclerose múltipla, que também é uma doença autoimune, e falando, às vezes um evento traumático psicológico forte, às vezes pode ser um gatilho. Na dermato é bem assim mesmo, você vê muitos gatilhos na pele depois desses eventos traumáticos. Aí a paciente pode abrir desde uma plaquinha só, 1, 2 placas, tem gente que abre queda total do cabelo, universal, assim. E é importante lembrar também, nessa época que a gente vive de sífilização, que a sífilis é um diagnóstico diferencial. Tá voltando a sífilis forte. A sífilis é muito forte e ela também aparece com áreas ali, falhas no cabelo. Então, sempre que a gente for ver, paciente com alguma falha no cabelo, a gente lembrar de pedir sífilis, porque assim, na dermato, não sei como tá pra neuro, mas a gente pega muito. Sim, a gente também tá pegando muito caso de neurosífilis, né? Muito, né? Na residência, até peguei um caso bem exuberante. A paciente fez várias lesões, que a gente até publicou esse caso, que era a sífilis maligna precoce. A paciente parecia uma catapora gigante, assim. Isso que várias no corpo todo. Era sífilis, assim. E nem sei falar sífilis neonatal. Né? Ia ser um tratamento super simples, né? Penicilina, né? Pois pessoal, vamos fazer um check-up anual, pelo menos, aí, né? E, tipo assim, prevenir, né? A gente tem vários métodos. Às vezes o médico fica parecendo que é chato, né? A gente fica falando, a gente usa camisinha, tenha cuidado no salão. Mas é porque a gente que tá aqui na outra ponta, a gente pega muito isso. E aí a gente fica assim, poxa, na atual conjuntura, século XXI, sífilis ainda, desse tanto. Eu acho que é se cuidar mesmo, porque o paciente, claro, a gente fica triste, mas quem tá sofrendo é o paciente, né? Pois é. Você é o principal beneficiado de estar com a sua saúde em dia, então vamos cuidar. Nayane, tem um outro assunto que eu acho interessante, por exemplo, a estética é importante, né? As pessoas têm que se cuidar, têm que se sentir bem, saudável, isso leva a pessoa a uma mente mais tranquila, tudo, mas às vezes pode acontecer com algumas pessoas com predisposição exagerarem um pouco nessa estética e ter algum grau até de dismorfismo corporal, quando fica viciado em procedimentos estéticos, isso pode acontecer? Pode acontecer. A gente, na verdade, tá vendo muito isso no consultório, essa questão do dismorfismo. Antes a gente via mais por questões alimentares, agora com a parte da estética, dos procedimentos, com esse acesso muito fácil, é cada vez mais fácil. Tanto que a gente vê as pessoas na rua, a gente já olha aquilo, o que é aquilo, né? Eu acho que nem um ator que tem uns 90 anos, né? Olha só, vamos pensar, a pessoa com 90 anos, as prioridades são outras. Você acha que... Eu não acho muito saudável. Assim, claro, se a pessoa estiver se sentindo bem, ok. Mas eu acho que as prioridades são outras. A gente, como profissional, a gente tem que olhar com outro olho. Tipo assim, gente, será que é hora do paciente fazer isso? Eu espetar ele, fazer um monte de agulhada? Qual que é o benefício que ele vai ter nisso? Ali ele vai ficar 5 anos mais jovem. As prioridades são outras. Vamos incentivar essa pessoa a malhar, se cuidar, fazer o melhor. Mas eu acho que é o profissional que tem que sabe? Porque às vezes o paciente... Dá uma parada, chega, né? Fala, nossa, vamos fazer então um laser, vamos fazer uma coisa menos invasiva. Eu acho que a gente tem que frear o paciente, porque a gente que tem que ter essa visão diferenciada. Porque o que eu vejo, assim, eu falo até que um paciente assim no consultório que eu fico muito triste. Porque, assim, a pessoa, ela tá doente. Ela não consegue ter essa autopercepção. É a gente. E a gente é treinado para isso. 5 minutos de conversa, você consegue ver que o problema que a pessoa ali tem não é estético. A estética é secundária. Então, acho que a gente tem que parar. A gente tem que falar, olha, fulano, tá bom. Mostrar o antes, o depois. Fala que melhorou. Que essa perfeição não existe. Não existe. E ir trabalhando essa pessoa. E recomendando ela pro psicólogo, porque às vezes você falar direto pro psiquiatra, você, eu não tô doido, essa médica que tá doida. Então, ir tendo esse tato com o paciente, faz ele voltar, vai se aproximando dele, pra você conseguir abordar isso, porque às vezes, numa primeira vez, você não consegue falar pra pessoa, olha, eu acho que você tá com dismorfismo. Acho que a gente tem que ter essa sensibilidade e não pensar só no lucro, não. É tipo assim, é uma pessoa, eu penso que poderia ser meu filho, e que eu gostaria que alguém falasse, eu não vou fazer. Eu falo, olha, eu não vou fazer, não, você não tá precisando.
E aí você vai trabalhando, porque eu acredito de pouquinho em pouquinho, você vai conseguindo falar isso pra pessoa. É porque hoje com o Instagram, gente, todo mundo quer ser lindo, perfeito. No Instagram todo mundo é rico, magro, cheio de gomos na barriga, cheio de músculo. Filtro facial. Filtro, Viaja ninguém tem pra todo poros. canto, né? Já viu pobre no Instagram? Não tem pobre no Instagram, todo mundo é rico, milionário, bem-sucedido, todo mundo dá aula em Harvard, todo mundo tem um método, uma coisa, né, revolucionária. Então a gente tem que ter muito cuidado disso. Porque assim, foi muito legal o Instagram, mas ao mesmo tempo, o nível, a nossa cobrança pessoal tem sido muito alta. Então a gente tem que ter atento a isso. Não existe perfeito se olhar minha pele que tem poros, tem manchinha e tal. É assim, eu acho que a gente tem que fazer coisas para ficar melhor dentro do possível, da realidade, mas eu acho que o sinal de alerta é quando você fica numa busca incessante. Tipo, você faz um procedimento e não tá bom, e não tá bom, e não tá bom. Então começa a anotar quantas vezes você já foi, quantos ml você já fez. Começa a ver se aquilo ali tá compatível ou não. Mas eu acho que o profissional é muito importante. É você ter freio. Eu não quero, igual eu falo, quando eu busco um médico, eu não quero ouvir tudo que eu quero. Eu quero que ele me fale, não, Nayane, você tá doida. Você não precisa disso. Eu acho que é nosso papel. A gente tem que falar. E não ficar... Hoje você não pode falar nada, né? Porque tudo é mimimi. O pessoal fica, ai, ofendido. Não é. Eu acho que o médico, o profissional de saúde, é seu parceiro. Se ele tá falando aquilo, é porque ele quer o seu bem. Porque pra gente é difícil falar não. Né? Mas eu acho que uma pessoa... É igual sua mãe. Ela fala não, porque ela quer. Ela torce ali por você. Porque seria muito fácil chegar lá o paciente com transtorno dismórfico, quer fazer não sei quantos mil ml e você fala pra ele, vou fazer. Seria fácil, ia ganhar meu dinheiro, ia ficar feliz, entendeu? Mas eu não acho certo. Eu acho que quando o profissional fala pra você não, você não tem que sair, vou procurar outro, sabe? Ele tá falando não, porque ele tá torcendo ali pra você. Então, ter essa parceria com o seu médico, ter um médico de referência. Não ter, 10 médicos da mesma área. Porque cada um vai ter uma opinião. Então, você tá com aquele médico, confia, conversa com ele, pergunta a opinião, veja uma relação de parceria. Eu acho que o médico é nosso melhor amigo. E você, vai pagar as consequências. Por mais que a gente seja amigo, que a gente torça, as merdas que você optar por fazer, você que vai pagar. Você que vai sentir na pele, né? Mas tá bem, eu confesso que... Até assim, acho que esse acesso muito fácil. Aí o pessoal fica assim, transformado. Passa dos limites totalmente, né? Eu até falo para minhas amigas da dermato, porque a gente tem acesso, eu falo, se a gente vai passando o limite, tem que falar. Mas as pessoas não falam assim, né? Mas a gente tem um bom amigo vai falar, minha filha, maneira aí que tá demais. É isso. É isso aí, então. Legal. Muito obrigado, Nayane. Obrigado, Nayane. De Um papo nada. muito bom, né? Várias informações aqui, várias dicas, né, para o pessoal, para a saúde da pele. Muito obrigado. Eu adorei a participação e eu parabenizo vocês mesmo. Eu já tinha falado, Pedro, que eu acho muito massa. Acho que a gente que é médico, que é bem formado, a gente tem esse papel mesmo. Porque se a gente não ocupa esse nosso espaço, às vezes pessoas não qualificadas eles acabam ocupando esse espaço e divulgando informações erradas. Então vocês estão assim de parabéns. Eu fico extremamente orgulhosa. Obrigado. Por isso que eu boto meus pacientes, tá vendo, pacientes, que eu coloco vocês para assistirem esse podcast durante os procedimentos. É verdade. Obrigado. Porque a gente Legal. sempre tem coisa a aprender, não é? Claro. Porque a gente sai da faculdade e vai pegando informação de outras áreas. Fala, a vacina, por exemplo, a gente falou da vacina hoje do herpes, herpes zoster. Aí o outro dá outro alerta. Então, acho que isso é muito legal. E é uma forma, o podcast, acho que é uma forma leve de você aprender muita coisa. Tipo assim, você vê, um bate-papo, a gente falou um monte Às vezes de... tá lavando louça ali e está escutando o podcast. Montar no carro, né? Assim, um tempo que você iria perder, né? Assim, no trânsito, você está adquirindo informação importante, né? E com profissionais gabaritados. Eu estou muito feliz de estar aqui obrigado. hoje. E sigam também a doutora Nayane nas redes sociais, É. tá? Ela é bem ativa nas redes sociais e muita informação sobre a pele. Pessoal, então, obrigado. Comentem, sigam, curtam. E Isso até a aí, próxima. pessoal. Abraço. Até a próxima. Um abraço. Tchau.